Era, então, meu nome é Stanislau, né? E eu gostaria de falar um pouco das minhas experiências, assim, das minhas vivências, o que eu tenho vivido atualmente, entendeu? E eu tenho percebido, assim, que é, existe muito conhecimento, né? Doutrinário, conhecimento das tradições, conhecimento filosófico, conhecimento subjetivo, entendeu? Mas existe pouca experiência, pouca vivência, entendeu? Daquilo que se fala, né? Então, ontem, por exemplo, essa semana eu tive uma experiência incrível de terapia, né? E eu sou espírita, né? E eu estudei as tradições e tal, mas pratico a experiência somática, né, e o Rolf. E numa das experiências que eu tive com a experiência somática essa semana, eu consegui sentir assim todo o meu minha caixa torácica, assim, toda a minha parte visceral, sentir mesmo meu coração bater, entendeu? E é estranho, você leva, você, por exemplo, eu pratico o voluntarismo aqui na região da Grande Vitória, né? E o que a gente escuta, assim, de estar levando marmita para morador de rua, esse tipo de coisa, da extrema direita, né? A gente escuta dessas pessoas assim politizadas, assim, quando a pessoa ela 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 quer te colocar para baixo, assim, entendeu? Então, assim, é uma carga de ódio muito grande, entendeu? Então, aquilo vai atravessando a gente e de repente a gente está se sentindo magoado, a gente fica magoado, a gente fica rancoroso, fica com raiva, até chegar ao ponto de sentir ódio mesmo, entendeu? Ódio. E eu descobri pela primeira vez que, tipo assim, eu sinto ódio, pô, entendeu? E doutrinariamente isso é igual a religião, entendeu? A doutrina, o espiritismo, ele vai falar assim, que quando você sente ódio, você está carregando seu perispírito, seu corpo, de doenças, de patologias ruins, entendeu? E que você tem que perdoar aquilo e tudo mais, entendeu? Mas aí, com grande maestria, né, eu fui conduzido nessa sessão terapêutica de experiência somática, né, a ficar com essa sensação de ódio no corpo, entendeu? E experienciar fisiologicamente o que esse sentimento de ódio estava trazendo para o meu corpo físico, entendeu? O que esse sentimento estava trazendo, entendeu? E é, perceber que, tipo assim, é natural, entendeu? Não tem nada de religião que vai se intrometer com seus sentimentos, entendeu? Então você pode ter sentimentos profundos que numa vida você não consegue aceitá-los e você fica empurrando eles para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, sem aceitá-los. Mas agora, quando você consegue aceitá-los, a história muda, entendeu? Você aceita, você modifica, você transforma aquilo em outra coisa, entendeu? E às vezes até organicamente você muda aquilo
em reações intestinais, e aquilo sai na forma de alguma forma você vai pro banheiro e aquilo sai, entendeu? É isso, entendeu? Então isso acontece com a raiva, com sentimentos inferiores, entendeu? Não que não exista uma mentalidade inferior nisso, entendeu? Não que a gente não deva se precaver quanto aos sentimentos inferiores. Mas é que a gente é constituído basicamente de sentimentos, de pensamentos, de emoções e de ego, entendeu? E o nosso ser espiritual, entendeu? De espírito, né? Então, próximo ao espírito, a natureza do espírito, é envolvido de sentimentos. E esses sentimentos, esses tecidos sentimentais, quando eles ficam carregados, quando a gente é muito atravessado pela sociedade, por aquilo que a gente faz de benéfico para os outros, entendeu? Às vezes levar marmita para os moradores de rua, tá levando marmita, igual eu vejo assim o padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, né? E eu faço isso aqui na Grande Vitória, entendeu? E até mesmo dentro da instituição que faz essa caridade, a gente é constantemente atravessado, entendeu? E de repente a gente ouve coisas que a gente não queria ouvir, entendeu? E a gente volta para casa, a gente remoe aquilo, a gente tem que ligar o alerta para não ficar remoendo aquilo, entendeu? Porque o que a gente não pode fazer é remoer aquilo. Sentir ódio, a gente pode sentir, entendeu? Sentir raiva, sentir repulsa por certas pessoas, entendeu? A gente pode sentir. O que a gente não pode ficar é remoendo aquilo, porque aquilo vai trazer um processo de doença mental dolorosa, entendeu? Um processo do adoecimento emocional e mental, entendeu? Psicológico. Então nessa terapia eu fui convidado a estar comigo e sentir essa carga de ódio, entendeu? E sentir, vi meu tórax tomado assim por uma energia completamente nociva, assim, entendeu? Uma carga de, vamos botar assim, térmica, como se fosse uma caixa térmica, entendeu? Bem escaldante, assim, entendeu? E ali eu consegui compreender que fisiologicamente a gente tudo ocorre num processo natural. E espiritualmente também ocorre de forma natural, entendeu? É a gente que não consegue compreender o que está ocorrendo espiritualmente, entendeu? Quando a gente dorme espiritualmente, a gente não compreende, a gente não renasce para essas coisas. Mas quando a gente nasce espiritualmente, para transcendência, para esse tipo de coisa, a gente vai experimentar o ódio, a raiva, tudo, entendeu? Então, o que as religiões, o que de certa forma vão querer afastar, os discursos moralistas vão querer afastar de você, é a ideia de que você pode sentir isso, entendeu? Então, na realidade, eles vão querer tirar de você a ideia de que você pode sentir ódio, entendeu? Você pode sentir ódio, entendeu? Se alguém fizer alguma coisa por você, se alguém te atravessar principalmente pessoas que estão na caridade, entendeu?
pessoas que estão trabalhando em serviços, qualquer serviço de utilidade pública, entendeu? Pessoas que são altamente expostas ao serviço público, social, voluntário, serviço de saúde, serviço de ambulância, serviços jurídicos, sociais, direito, psiquiatria, toda profissão ela tem uma carga da pessoa se atravessar constantemente. E às vezes a pessoa não sabe o que fazer com esses atravessamentos, entendeu? Então eu aconselho você procurar um profissional de experiência somática, entendeu? Eu aconselho você procurar um profissional de experiência somática. Eu não estou vendendo terapia, entendeu? Mas eu sou um profissional de experiência somática e eu sou um profissional de psicotraumatologia, entendeu? E eu vivo me aprimorando nessas técnicas, entendeu? Eu fico no modo avançando nessas técnicas, porque uau, cada vez que eu faço uma sessão é uma coisa diferente, entendeu? Eu vejo assim pessoas doutrinadas que não vivem nem a metade do que eu estou vivendo com a experiência somática e com o conhecimento doutrinário que eu carrego, entendeu? Intelecto moral, entendeu? E essas pessoas, elas comandam as instituições doutrinárias, principalmente espíritas, entendeu? E elas têm que conhecer esses métodos, entendeu? Terapêuticos, a fim de elas se instruírem para poder tratar as pessoas bem, entendeu? Principalmente aqui na Grande Vitória, entendeu? Saírem da política e adotarem mais o naturalismo, entendeu? Saírem do campo político, dessa posição de fazer passeata, dessa posição de ficar fazendo politicagem na casa espírita ou na igreja, entendeu? E adotar a ciência, entendeu? O que a ciência diz, o que as metodologias vão dizer, terapêuticas, entendeu? Porque isso pode salvar a pessoa, entendeu? Essa postura, ela pode melhorar a vida da pessoa numa situação de extremo sofrimento, entendeu? Então, para você que está passando por um sofrimento extremo, assista essa live. Se você estiver passando por uma angústia, por uma situação de estar sentindo um ódio, uma raiva, às vezes até algo indefinido, uma fobia indefinida, entendeu? Um pânico, uma depressão, uma ansiedade, entendeu? Se você sente isso, é hora de você começar a pensar no seu tratamento, na forma como você vai se tratar. E eu estou aqui me disponibilizando para você, entendeu? Eu faço essas lives falando sobre Jesus, falando sobre a espiritualidade, falando sobre o SE, falando sobre o Rolf, justamente para trazendo o meu caso pessoal, entendeu? Com voluntário de marmitas, para moradores de rua, assim, que a gente vai ser atravessado, entendeu? A gente vai, de alguma forma, as coisas vão nos afetar, entendeu? E às vezes pode ser dentro da família, pode ser traições, entendeu? Então o que eu digo a vocês é o seguinte: não desistam, em hipótese alguma vocês devem desistir, entendeu? Nem que vocês estejam rastejando, não desistam da vida, entendeu?
não desistam, entendeu? Seus amigos podem te abandonar, o clima social pode ficar desfavorável para você, para vocês. Tipo assim, você pode ficar até esquecido para as pessoas, você pode ficar abandonado, desguarnecido, entendeu? Sem propósito. Mas se você tiver um sentido na vida, se você conseguir recobrar um sentido na vida, se você até sem sentido na vida, você conseguir manter a sua mente corporalizada, o processo de retomar o sentido existencial fica mais fácil. Entendeu? Então, tipo assim, mesmo quando o Dharma, a lei da consciência, não está te alcançando, mesmo quando Deus não está te alcançando, quando você acha que Deus não está te alcançando, quando você acha que nada mais te suprime, nada mais vai te definir, nada mais vai te levar ao encontro da sua essência, é nessa hora que talvez seja a hora de você procurar um profissional da saúde, entendeu? E aí que entra o papel do psiquiatra, do estesista, entendeu? Porque experiências como essa que eu estou trazendo para vocês, de tipo assim, sentir o coração bater, sentir a caixa torácica, sentir a cabeça, o latejar da cabeça, sentir o cóccix apoiado na cadeira, sentir a termodinâmica do corpo com o chão, entendeu? Apalpar o chão, levar a consciência da cabeça para o chão, entendeu? Levar a consciência da cabeça para o coração, aumentar o magnetismo corporal, entendeu? Isso aí nem a psiquiatria, isso aí nem a psiquiatria ela estuda tanto isso, entendeu? Então, tipo assim, não é só uma questão de medicalização, entendeu? Porque a medicalização qualquer psiquiatra vai passar, entendeu? Mas é uma questão de você talvez está na hora de você fazer um paralelo aí com uma alternativa como a experiência somática, entendeu? Porque é a única técnica, ferramenta que eu tenho percebido, a experiência somática, que você não força a respiração, você não força nenhum impulso neurobiológico, entendeu? E você consegue ter... Você não força nada corporalmente, você consegue ter uma experiência vivida no corpo daquilo que você está sentindo, daquilo que você está tendo de descarga emocional, você está tendo ali do seu ego no seu corpo, entendeu? E a partir daí você consegue sair de uma situação, por exemplo, de um pânico e entrar numa situação de autoconhecimento, entendeu? Olha que oportunidade, né? Isso aí muda a vida da pessoa, entendeu? Esse tipo de coisa muda a vida da pessoa, entendeu? Você sair de uma situação em que você tem um diagnóstico de autismo, de esquizofrenia, e você consegue ganhar qualidade de autoconhecimento e adquirir conhecimentos mais elevados, até mesmo que os profissionais que te tratam, isso é sabedoria, entendeu? Isso é virada de chave, isso é transformação, entendeu? Isso aí é tipo assim, isso aí é mais do que a psiquiatria espera, entendeu?
Isso aí é tipo assim, é divino, vamos botar assim, é divino, entendeu? Mas hoje é possível isso, entendeu? Se você sair de um quadro de ansiedade, de TAG, de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, e você usar o SE para você melhorar a sua postura, a sua estabilidade, a sua postura de sentar, entendeu? A sua postura de andar, seja com Rolf, com SE, entendeu? Porque elas são irmãs, né? Seja com a focalização, entendeu? Focalização é outro método também muito inovador, entendeu? Porque ela traz aquela ideia de que você tem uma parte dentro de você que ela está conversando com as outras partes, e quando aquilo se desagrega, de alguma forma aquilo vai gritar dentro de você e aquilo vai gerar uns sintomas que são desconfortáveis, entendeu? Como se fosse numa dinâmica de um átomo, entendeu? É mais ou menos assim, entendeu? Mas é mais ou menos assim, entendeu? É mais ou menos nessa dinâmica, entendeu? Então é tipo assim, você muda, você sai de um quadro onde você é cheio de diagnóstico, lotado de diagnóstico médico, e você faz uma virada de chave para uma possibilidade de você conseguir trazer, ao invés de um diagnóstico, de viver um diagnóstico médico, você viver a cura daquilo, entendeu? Você viver a cura do trauma, entendeu? Você viver a reabilitação do trauma, entendeu? Então é isso aí. É isso aí que eu gostaria de trazer para vocês. E muito obrigado aí, beleza? Até mais.